também. Muito bem, muito bom. Ótimo. Boa noite, Grazi. Olha, até a Dani, eu não esperava a Dani, hein? Que bom ter vocês aqui, meninas. Tava falando agora que tô num lugar um pouco improvisado, então não tá tão boa a qualidade do meu áudio, do meu vídeo, mas também a gente não podia deixar esse desafio encerrar né, sem encerrá-lo de fato, sem a gente falar sobre ele, de como que a gente esteve juntas aí nesses 21 dias e fazer de fato esse fechamento de um momento que eu acredito que, né, são 3 semanas que eu vejo que para todas nós teve algum impacto, a gente conseguiu se conectar ali no grupo, então estou muito feliz de ter compartilhado com vocês esses dias e de ter vocês aqui. Passou rápido, né? Eu fiquei pensando, nossa, 21 dias, né? Tem que parecia bastante tempo, até porque eu estava fazendo conteúdo e tal. Daí agora, assim, nossa, essa semana, né? Eu disse, nossa, já está acabando, já acabou. Mas eu vou contar daqui a pouco que eu estou pensando em uma coisa para a gente continuar mais um tempo juntas. Então fiquem aí, que eu já vou falar. Como essa live vai ficar gravada, por isso que eu estou fazendo aqui no YouTube, porque é mais fácil de eu salvar o vídeo, eu vou começar então a conversar com vocês para a gente fazer o nosso fechamento, e aí vou contar a novidade e vou fazer deixa eu pegar aqui, né, o sorteio. Deixa eu mostrar para vocês. Isso aqui é um planner de estudo bíblico. Eu não escolhi ele por acaso. Eu acho que ano passado, ano retrasado, quando eu comecei a voltar, né, a estudar mesmo, de verdade, assim, né, voltar para Obrigada, Rê. Daqui a pouco eu vou compartilhar com vocês o livro inteiro, tá? Dos 21 dias para vocês fazerem enquanto vocês quiserem também. Então fica aí. Voltando, né, pro planner. Eu fiz um caderninho, assim, muito simples, muito básico, para eu escrever ali todos os dias o meu estudo e tá seguindo um ano bíblico comum. E eu ganhei de presente esse aqui, exatamente esse. Era só outra capa, que eu não achei a capa igual a minha. Mas é Meu Plano com Deus Permanente. Então, vocês podem começar qualquer dia do ano, porque não tem o dia da semana. E aí, dentro dele, tem uma meditação, tem uma leitura bíblica e tem espaço para a gente fazer pedidos, para fazer as metas da semana, do mês, para colocar ali oração intercessória. Nossa, tem muita coisa e isso me ajudou tanto. E aí, quando eu pensei num presente para compartilhar com vocês, eu logo pensei nisso aqui, porque para mim foi muito especial ter ele comigo. Eu fiz durante o ano inteiro, então o meu até não está aqui porque eu não estou em casa, né? Mas ele está todo preenchido. E aí uma canetinha colorida, né, para vocês poderem marcar a Bíblia, marcar o planner. Então, e tem a caixa que não está aqui comigo, mas que vai ter uma embalagem bem especial. E então eu estou esperando aqui, eu vi que mais gente mandou ali o último desafio, eu acho, né? E aí a gente vai fazer então daqui a pouquinho o sorteio, tá bom? Então, meninas, nesses 21 dias, né, nós passamos aí foi uma curta viagem pela história de algumas mulheres da Bíblia. Por que eu falo curta? Porque a gente só estudou 5 mulheres, né? Então, aí quem lembra quais são as mulheres que a gente estudou. Vamos ver quem vai lembrar. 2 estrangeiras, uma juíza, uma rainha e a mais fácil, né? A mãe do Salvador. Então a gente começou a nossa peregrinação, a nossa viagem juntas, estudando lá a história de Raabe. E eu não escolhi Raabe à toa para começar. Raabe, para mim, ela me diz muito sobre como a gente não precisa ter uma vida perfeita para se tornar perfeita, né? Quando tem muita gente que tem um paradigma muito grande quanto ao cristianismo, né? A mulher cristã, aquele engessamento de que a mulher
cristã, ela é de um jeito, ela segue uma vida perfeita desde o início, ela nasce num lar assim. E Raabe, para mim, ela quebra todos esses paradigmas, porque ela está lá no iniciozinho da história do povo de Israel. E dá para te ver, quando vocês vão estudando a história dela, que não teve nenhum questionamento, em nenhum momento alguém, assim, né, encarou ela, tu não pode porque tu é estrangeira, tu não pode porque ela é uma prostituta. Então, Raabe, ela nos mostra que não importa da onde a gente saiu, não importa o nosso passado, nem importa o que a gente fez. Quando a gente tem uma decisão, a gente conhece a Deus e a gente resolve daquele momento em diante seguir, a nossa vida pode ser transformada, a gente pode sim ser bem-sucedida em tudo. E Raabe nos mostrou isso, né? Ela foi corajosa até o final. E aí, depois de Raabe, a gente também estudou Débora, mas antes de Débora, eu quero voltar para Ruth. Ruth também era uma estrangeira. E aí a outra que também nos prova que não precisa nascer num lar cristão, não precisa nascer numa família que já a siga, para que a gente também se torne boas. Né? E Ruth estava com as circunstâncias todas contra ela era viúva, elas não tinham fonte de renda, não tinha INSS, não tinha pensão por morte. Né? Pelo jeito, eles não podiam deixar bens para a esposa, né? Tinha que ter o filho, então era uma sociedade diferente da nossa. E Ruth estava numa situação totalmente em desvantagem, mas ela não se deixou ser vítima. Em nenhum momento Ruth se vitimizou. Né? Quando ela teve a oportunidade de voltar para os pais dela, né, retroceder, ela continuou firme, né? Ela acompanhou a sogra dela. E ao chegar lá, voltar para o povo, né, de Israel, ela, não, vou trabalhar, vou juntar as espigas que sobrarem, vou fazer o que precisa ser feito. E aí, para mim, está o nosso maior ensino de Ruth, que a gente não é vítima da nossa situação. Aonde a gente estiver, se a gente decidir dar o nosso melhor, as coisas vão acontecer, as coisas vão dar certo. Eu falo muito no trabalho, quem já foi minha liderada aí sabe, que sempre tem alguém olhando. Eu costumo falar muito isso, quando eu aprendi isso na minha vida profissional, mas isso também serve para a nossa vida pessoal e espiritual também. Às vezes a gente está ali achando que ninguém está nos dando atenção, que ninguém está dando bola, e a história de Ruth nos mostra exatamente o contrário, e isso também serve para a gente hoje. Né? Então, enquanto Ruth estava lá colhendo as espigas, sendo humilde, voltou com a sogra dela, tinha alguém observando. Né? E esse alguém ali, naquele caso, foi Boaz, que depois resgatou ela, se casou com ela, e Ruth está lá na genealogia de Cristo. E Débora também é uma das mulheres que eu mais admiro na Bíblia. Eu sempre imagino Débora uma mulher muito forte, né? E uma das coisas que me chama muito a atenção é que Débora, ela estava numa posição diferente, né, das mulheres, porque Deus deu um dom para ela ali de ser mediadora, um dom que muitas de nós recebemos também, que é ouvir um lado, ouvir um outro, ajudar, né? Às vezes a gente faz isso com os nossos filhos, então a gente tem que apaziguar ali a situação. Mas Débora não deixou as responsabilidades dela de lado. Débora era mãe, Débora era esposa e Débora era uma juíza. E ela atendia lá na figueira ou na tamareira de Débora, né? A gente não sabe bem ainda qual é a árvore certa. Ou seja, ela não deixava nenhuma aparência do mal, ela fazia em público, conversava com as pessoas, atendia homens, mas tudo com transparência, sem perder a feminilidade dela. E ela se tornou uma mulher insubstituível, né? Tanto que ela teve que ir lá para frente de batalha. E tudo isso de uma forma natural, de uma forma em que ela confiou em Deus, em que ela escutava as instruções de Deus e ela foi se colocando lá. E mais improvável que Esther, eu acho que não tem nenhuma, né? Uma órfã judia num cativeiro, né, praticamente, porque eles estavam exilados ali, sem nenhuma perspectiva. Esther recebeu uma oportunidade
e se dedicou àquela oportunidade. Se a gente ler lá a história de Esther, foi 1 ano só fazendo tratamentos de pele, de cabelo, de beleza, para se tornar rainha. E Esther, entre centenas de mulheres, foi escolhida para ser rainha. E isso não fez com que ela ficasse soberba. Muito pelo contrário. Esther, né, a gente aprendendo os desafios aí de Esther, que Esther foi estrategista, né? Esther foi calma, Esther se manteve no seu lugar. Quando ela precisou de apoio em oração, ela fez o jejum, ela pediu para todos orarem por ela, e não tem uma palavra para definir melhor Esther do que a coragem. Ela podia morrer, né, ia perder tudo que ela tinha conquistado, mas ainda assim ela foi fiel ao seu Deus, ao seu povo, e a gente está falando dela até hoje, né? E falando de alguém que a gente fala até hoje, nenhum modelo melhor do que Maria para a nossa vida. Há muito tempo atrás, eu li um livro que eu até quero reler, que fala Maria, a maior educadora da história. Se a gente olha e pensa sobre Maria, a gente vai lá nos evangelhos, a gente tem muito pouco ali da infância de Jesus, né? Da primeira infância não tem relatos. E a gente vê todo aquele conflito lá no início, na concepção. Pensa, né, a situação de Maria. Maria muito novinha, e ela era noiva. E naquele tempo, adultério era pena de morte. Ela poderia ser apedrejada, porque não tinha nenhuma explicação lógica para o que estava acontecendo com ela. Mas Maria confiou, Maria aceitou. E aí teve o censo, e Maria teve que, com 9 meses de gravidez, viajar, né? Num tempo que não tinha avião, que não tinha carro, ela não tinha nenhum cavalo, né? Uma carruagem, porque ela era pobre. E aí viajou e teve seu filho fora de casa, numa situação totalmente desconfortável, e continuou no seu propósito. Deus proveu para Maria ali também naquele momento de medo, né, do que estava acontecendo, então mandou os presentes. Maria não pôde voltar para casa depois que teve Jesus, então eles foram morar no Egito por 2 anos. Às vezes eu fico pensando, né, imagina Jesus, não tinha ninguém da idade dele, porque mandaram simplesmente matar todo mundo. Imagina a dor, né, que a gente já sente, às vezes, por outras mães, o quanto Maria pode ter sentido isso. Mas ela se manteve firme. E aí, como eu estava falando para vocês, não tem muitos relatos da infância de Jesus. Tem aquele relato do templo, né, com os 12 anos, que ela perde ele e encontra ele no templo. Mas o quanto Maria teve que ter controle emocional, quanto ela teve que manter a sua fé, o quanto ela teve, inclusive, que lidar com Jesus como um adolescente que eu tenho em casa, né? Um adolescente comum, mas que ao mesmo tempo era o filho de Deus. Então, ao mesmo tempo em que ela ensinava a criança, ela também aprendia com essa criança. E Maria foi fiel a ele até o fim, né? Maria acompanhou o ministério de Jesus. Maria esteve na cruz, Maria foi lá embalsamar o corpo do filho dela, e como a gente leu ontem, provavelmente não tinha mais nenhum motivo, não tinha mais nenhuma perspectiva, né? Todos fugiram daquele momento da cruz. Os discípulos dele, homens fortes, né? Todos ficaram com medo. E Maria, que todo mundo sabia que era a mãe, estava ali, ao pé da cruz. Estava ali depois para embalsamar o corpo, né? E estava lá quando ele não estava mais quando ele já estava vivo, né? Ele não estava mais morto. Então, eu fico pensando que grande mulher foi Maria, para Deus olhar para ela, ainda muito jovem, e entregar para ela esse trabalho, essa responsabilidade que ela cumpriu tão bem, e ela também nos inspira até hoje. E aí, quando a gente olha para essas mulheres e outras, né? Se a gente fosse realmente viajar com as mulheres da Bíblia, eu acho que a gente precisaria de quase 1 ano mesmo. A gente olha lá para trás, e aí começando com Eva, com Sara, com Raquel, com Rebeca,
Joquebede, Miriam, as parteiras, quantas mulheres, né? A Abigail, a Maria Madalena, tem vários no Novo Testamento também, que a gente poderia ficar horas aqui conversando sobre a vida de todas elas. Mas tem algo em comum na vida de todas essas mulheres e dessas mulheres que a gente estudou, né? Dessas mulheres que eu escolhi para compartilhar com vocês, que é propósito. Essas mulheres, elas entenderam o que Deus queria delas, o que Deus queria da vida delas, o que elas podiam entregar para Deus. E elas confiaram, né? Se colocaram na circunstância, mas se colocaram à disposição de Deus e fizeram aquilo que elas tinham para fazer. Hoje a gente vive uma epidemia, uma pandemia de depressão. Não sei quantas de vocês já passaram por isso, eu já passei por isso, conheço muita gente que passa. Acho que todas nós temos os nossos momentos em que a gente sente ansiedade, que a gente sente tristeza, em que a gente fica um pouco perdida. E o que eu aprendi nesses últimos anos na minha vida é que, e é uma frase bem famosa, mas agora eu não vou lembrar o autor, mas é que quem tem um porquê enfrenta todo e qualquer como. O grande segredo para a gente ter uma vida plena, para a gente ter uma vida feliz, é essa palavra que eu quero que vocês gravem, que é propósito. A gente olha o propósito na vida de Raabe, o propósito na vida de Esther, o propósito na vida de Débora, na vida de Ruth, na vida de Maria. Todas elas entenderam e abraçaram o seu propósito. Mas quando a gente fala de propósito, parece meio clichê, né? Tipo, todo mundo fala de propósito, encontre o seu propósito, viva o seu propósito, mas a maioria de nós não sabe bem qual é o nosso propósito, né? Será que o meu propósito é ter uma carreira forte, é ser mãe, é ser pregadora, é ser evangelista, sei lá, ir embora, ir para outro país, ir para a África, é algo social? A gente fica muito na dúvida. Mas geralmente é porque a nossa cabeça está muito barulhenta e a gente não se conhece. E aí eu aprendi também que tem um ponto muito importante para a gente encontrar aquilo que é o propósito. E não tem um propósito só, tá? Já vou dar esse spoiler para vocês. A gente tem várias camadas de propósito, vários momentos em que a gente entende por que a gente foi criado, por que a gente está aqui. É importante a gente se conhecer. E não existe autoconhecimento sem o conhecimento do alto. Não tem como a gente saber mais de um celular do que lendo o manual de instruções. Eu não vou saber mais desse celular do que a pessoa que fez o projeto dele, a pessoa que criou ele. Então, quem sabe mais de nós mesmos? Não somos nós. É quem nos criou. Então, quando a gente tem essa conexão mais forte com Deus, a gente consegue começar a caminhar em direção ao nosso propósito. Porque se tem uma coisa que Deus me chamou para falar para vocês aqui hoje, é que vocês não estão aqui por acaso. Todas vocês 6, não sei se é 5 ou 6 agora que eu não consigo mais ver, que estão aqui ao vivo, vocês que estão vendo depois, vocês que estão no grupo, não chegaram aqui por acaso. Vocês não foram criadas ao acaso, vocês não têm a família que vocês têm por acaso. As coisas que estão acontecendo ao redor de vocês, elas não são por acaso. Tudo tem um propósito. Existe propósito no sofrimento? Talvez sim. Talvez a gente tenha se colocado numa situação de sofrimento, mas a gente pode sair dela. Mas o que eu quero que vocês entendam é que existe sim uma forma da gente se conhecer, da gente se conectar mais com o nosso Criador e entender o nosso propósito. E pensando nisso, é que eu gostaria de convidar vocês para a gente ter uma comunidade de mulheres com propósito, conhecendo o seu propósito. Eu estou criando um nome ainda, mas basicamente vai ser esse, né? Mulheres com propósito.
E eu vou mandar para vocês um link de um grupo novo no WhatsApp, para que a gente fique realmente só quem está dedicada ali a conhecer o seu propósito. E a gente vai fazer mais desses desafios, mas aí de uma forma semanal, para que a gente tenha tempo, para que a gente se organize, né, para que a gente vá se comunicando ali. Então, quando acabar a live, eu vou colocar lá o grupo, vai ser um grupo de aquecimento dessa comunidade de mulheres com propósito. Eu vou ir contando para vocês lá nesse grupo como que vai funcionar para frente. E vocês todas já têm acesso VIP. Talvez a gente receba mais mulheres, mas aí de uma forma um pouco diferente. Mas vocês que estão aqui, vocês já estão dentro. Vocês já são convidadas VIP, já. Vocês vão ser confitriãs comigo dessa comunidade, onde a gente vai a cada semana, então, conhecer um pouco mais do nosso propósito, tendo autoconhecimento do alto, né? Então, autoconhecimento do alto, parece meio redundante, mas é isso. É nos conhecer através de quem nos criou. Então, eu espero vocês lá, né? E eu acho que vai ser muito bacana. Eu quero construir uma comunidade em que a gente se comunique mais, em que a gente tenha encontros, tipo aqui eu estou falando, mas vocês estão no chat, mas talvez a gente pode fazer uns chats ao vivo juntas. Vocês são cofundadoras comigo, foi vocês que me inspiraram. Então, terminando aqui, eu vou colocar 2 coisas lá no grupo. Uma vai ser o PDF do livro inteiro, então, do desafio dos 21 dias, para vocês terem com vocês. Se vocês sentirem também de compartilhar com alguém, vocês até podem compartilhar. E o link do novo grupo. Por que eu estou criando um novo grupo? Se vocês olharem lá, a gente tem mais de 40 pessoas naquele grupo do estudo da Bíblia. Porque esse grupo é o mesmo que eu criei lá no Ano Novo, para a gente estudar provérbios, e aí depois eu usei esse para o desafio. Mas eu percebi que tem muita gente que não está bem no desafio. Acho que não sei se algumas pessoas ficaram meio assim de sair, e tá tudo bem também, porque era um objetivo diferente, era o estudo da Bíblia. Mas agora eu quero comigo quem realmente está interessada e engajada com esse propósito, que é o propósito, que é conhecer o seu propósito. Então, nosso objetivo aqui não é quantidade, mas é qualidade. E eu espero de verdade que que a gente juntas possa construir, possa se conhecer e possa alcançar mesmo uma plenitude, né? Eu quero ouvir depois os testemunhos de vocês contando como essas coisas estão mudando a sua vida, e principalmente porque não é algo que eu estou fazendo, eu estou intermediando, né? Mas eu tenho sentido muito Deus falar comigo para que eu compartilhe essa experiência. Eu ainda estou no caminho, né? Mas muita coisa já mudou até aqui. Quando eu entendi que o meu verdadeiro propósito está ligado a quem me criou. Então, quanto mais eu conheço ele, mais eu me conheço, mais eu posso ser útil, mais eu me sinto plena, mais as coisas na minha vida vão se encaixando. Algumas de vocês já me conhecem há muito tempo, mas tem umas aqui que eu sei que ainda não me conhecem. E eu vou contar lá nessa comunidade um pouco mais da minha história. Tem bastante coisa pesada, viu? Então se preparem. Mas Deus, ele faz milagres, né? Vocês viram também essa semana. Parece que quando tudo parece impossível, algo sobrenatural acontece e a nossa vida, ela entra no eixo. Mas não é só sobrenatural. A gente pode construir isso. Nós somos as princesas do reino de Deus. Lembrem que vocês são realeza. Então, eu quero convidar vocês que são princesas do reino, que nem eu, para que a gente tenha a sua comunidade juntas, para que a gente aprenda juntas, para que a gente cresça juntas, e fique cada vez mais próxima do nosso propósito. Vocês vão estar lá? Reage aí. E é isso, meninas. Depois eu vou cortar nessa parte, né, essas partes fora da mensagem para compartilhar aí, mas estou muito feliz que vocês estão aqui comigo. E fiquei também muito emocionada com os depoimentos de vocês, com os desafios. Eu confesso para vocês que foi algo que foi
sendo até criado alguns num dia. Então, eu tinha pensado, eu tinha anotado, e quando eu ia colocar no livro, parecia que aquilo não faz sentido. Eu mudei todo o texto, mudei todo o desafio. E eu tenho certeza que essas mudanças, de novo, não foram por acaso. Tanto que os principais foram alguns que vocês me falaram que fizeram muita diferença para vocês. Então, eu realmente acredito que Deus está guiando esse projeto. E eu quero muito, muito ter vocês do meu lado. Bora pro sorteio? Quem quer o sorteio? Eu vou abrir aqui o sorteador. E eu preciso... Peraí, que eu preciso de um... Ué, saiu. Peraí, gente, que eu vou compartilhar com vocês a tela também. Se eu conseguir, né? Só deixa eu ver. Então, eram as meninas e a Indiara. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Vou fazer tudo junto com vocês, hein? Ó, vamos lá. A Bárbara, né? Nosso destaque. A Ângela fez todos também. A minha linda Flávia. A Ana Cláudia. A Indiara fez agora, né? Mandou lá. E a Dani. A Renata eu não vi. Deixa eu voltar aqui. Ela tá na live. Rê, conseguiu fazer todos? Tá, a tela tá preta? Poxa. Tá bom. Tá aparecendo então, né? Então tá bom. É isso, gente. A Renata mandou. Então vamos lá. Era só a Renata que eu não tinha visto. Então vamos para a Renata. É isso aí. Preparadas? Eu tenho que ficar voltando para ver vocês. Então tá, vamos fazer o sorteio então. Quem que vai ganhar? Deixa eu ver se eu separei certo, né? Deixa eu ver. Critério de separação, quebra de linha. Vamos sortear. Tan, 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 tan. Quem será? Quem será? Vou até pegar meu celular aqui para gravar, para quem não tá aqui, né? Deixa eu até pegar aqui. Vocês estão vendo, estou fazendo junto com vocês, não sei quem é. Ó, resultado do sorteio. Olha só quem ganhou! A Ângela! Parabéns! Que legal! Que legal! Não vai faltar oportunidade para aquelas que não ganharam dessa vez, porque a gente vai ter a nossa comunidade. Mas muito bom, gente. Que legal, Ângela. Parabéns. Depois eu vou falar contigo para pegar teu endereço e te entregar. E tu tá aqui, né? Que bom também, porque eu achou que não ia entrar. E olha só, tu entrou e ganhou. Olha que bênção, que maravilha. Que coisa boa, meninas. Todas vocês merecem muitas coisas. E para aquelas que estão aqui, fizeram todos os desafios e não receber, não vou ganhar esse presente aqui, igual eu recomendo quem não ganhou, pode comprar, tá? Porque isso aqui é muito bom, depois eu conto para vocês onde tem. Vocês estão ganhando essa passagem VIP para nossa comunidade, porque eu estou pensando em fazer algo, uma assinatura, uma recorrência para a gente colocar numa plataforma, fazer um negócio mais organizadinho, mais legal. E vocês que fizeram todos, vocês que estão aqui, vocês já têm essa passagem. Então, todo mundo ganhou presente, certo? Eu vou colocar agora lá, deixa eu até parar, né, minha tela. Resultado do sorteio. Vou colocar o link do novo grupo e qual que é o nosso próximo desafio, qual que é o nosso próximo objetivo. E agora eu espero vocês nesse grupo novo, onde a gente vai falar, então, mais sobre o propósito. Eu quero vocês mais próximas, compartilhando, a gente vai se encontrar. E eu acho que vai ser muito, muito bacana
sempre é importante a gente andar com as pessoas que acreditam naquilo que a gente também acredita, né? Quem está andando para o mesmo caminho, com o mesmo propósito. E é por isso que eu tenho certeza que é por isso que vocês estão aqui. E eu espero vocês todas lá na nossa comunidade agora. Tá bom, gente? Muito, muito bom. Vou terminar porque eu tinha planejado aí meia hora para não também gastar muito o domingo de vocês. Muito bom estar com vocês, muito bom esses 21 dias. Eu espero vocês agora no nosso próximo desafio. Tchau, gente. Obrigada.